Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, é pela misericórdia do Senhor que aprove a Ele nos conceder mais uma oportunidade para que eu pudesse estar aqui e meditar e expor mais um pouco da sua palavra. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu João. Já expus até o capítulo 16 e hoje capítulo 17. Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos falando a respeito deste Evangelho. São mais de 60 vídeos explicando versículo por versículo do Evangelho de João. Vamos lá então, capítulo 17. Está aí, capítulo 17. A oração intercessória de Jesus. Somente lembrando que os capítulos 13, 14, 15, 16, 17, todos os fatos narrados por João nestes capítulos, os fatos aconteceram naquela noite em que Jesus foi preso. Lá no capítulo 13, ele começa assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado seus discípulos, estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, olha aí, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, e sabendo este, então prossegue o texto lá do capítulo 13 deste mesmo Evangelho. Então, 13, 14, 15, 16, 17. Todos os fatos narrados aqui foram naquela noite ali em que Jesus celebrou a Páscoa e também instituiu a ceia. E agora, encerrando aqui esse período, ali, essa reunião com seus apóstolos, ele faz uma oração. Vamos lá. Tendo Jesus falado estas coisas, que coisas são estas? O que ele começou desde o capítulo 13, falando com seus apóstolos. Então, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E ele prossegue: Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, a primeira coisa que Jesus começa é dizendo que é chegada a hora. E o termo grego para hora aqui é hora mesmo, tempo certo, definido, estação fixada, ou seja, o tempo chegou em que o Filho seria glorificado. Então, ele glorifica teu Filho. O termo, o verbo aqui é doxazo. E aí tem o termo glória. Glória é doxa. E doxazo é o verbo. O verbo é de exaltar, magnificar, celebrar, conferir honras, tornar digno e o valor de alguém, valorizar alguém. Então a ideia de doxazo aí, como também doxa, que é glória, a ideia é uma só: é exaltar, magnificar, dar dignidade, dar valor a alguém. Também vestir com esplendor, adornar com lustre. Tudo isso significa a palavra doxazo.
E ele diz, a teu filho, para que o filho glorifique a ti. Então o filho também, a morte de Jesus, naquele exato momento ali, após a morte de Jesus, ele seria glorificado. E a morte de Jesus também glorificaria o Pai, daria ao Pai o devido valor. Interessante, interessante. Assim como lhe conferiste a autoridade, assim como lhe conferiste. Quem? O Filho. E outra coisa aí que autoridade, como eu já disse em vídeos anteriores, é exousia. Exousia, esse substantivo, ele fala de poder de escolha, liberdade de fazer como se quer. Então o Pai, ele deu toda a autoridade ao Filho, assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Então, através da obra de Jesus, ele concederia a vida eterna a todos aqueles que o aceitarem. Interessante que tem um versículo também no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 27, diz o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então Mateus aí, registrando as palavras de Jesus, dizendo que toda a autoridade foi entregue ao Filho. E o Filho, ele somente revela a salvação para aquele a quem ele quiser revelar. Interessante. Acho que tem outro versículo também aqui, tem de autoridade. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, informando aí que Jesus tem toda a autoridade. Tem uma passagem também em Filipenses, capítulo 2, versículo 10, falando também da autoridade de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, informando que Jesus tem toda a autoridade. Outro lugar também, a respeito da ressurreição dos mortos, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, Paulo diz o seguinte: porque convém que reine quem? Jesus. Portanto, convém que Jesus reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo é a morte. Então, dizendo aí que Jesus reina. A partir do momento da morte, Jesus ele está reinando nos lugares celestiais e ele está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Em Hebreus também, capítulo 2, versículo 8, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ou seja, quando Jesus morreu, todas as coisas estavam sujeitas a ele. Ainda que não vemos isto aparentemente, mas no mundo espiritual, todas as coisas estão sujeitas a Jesus, o Filho de Deus. Prosseguindo. E a vida eterna é esta, porque ele falou, a fim de que ele conceda a vida eterna. E ele usa aí, vida é um substantivo, feminino, é zoe. Zoe é vida, alma vivente. E eterna é um adjetivo, aionios. Aionios é sem começo e nem fim, ou também que tem um começo e também que não terá fim. É o termo aionios. E aí no 3 Jesus explica, e a vida eterna, já que ele falou de vida eterna no versículo anterior, e a vida eterna é esta. Qual que é a vida eterna? Como é que um homem alcança a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo,
a quem enviaste. Então a vida eterna consiste em conhecer a Deus, o único e verdadeiro, e também a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Então nós temos vida eterna. Tem um versículo, deixa eu ver aqui, Jeremias, inclusive o Jeremias, o Jeremias 53, ele fala da obra do Messias. Olha o que diz o versículo 11: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Isaías 53 começa o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? E prossegue o texto falando a respeito de Jesus, do Messias. E lá no versículo 11 ele diz aí: ele verá o fruto do trabalho da sua alma, porque ele foi entregue como um sacrifício para justificar a vida de homens pecadores, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então é através da morte de Jesus é que o homem foi justificado dos seus pecados. Aí, quando o homem é justificado dos seus pecados, ele passa a ter vida eterna. Não que as pessoas que serão condenadas, elas vão deixar de existir. Não, elas continuarão existindo, só que numa total separação de Deus, distante de Deus, em um lugar de sofrimento, que é o inferno. Muitos não acreditam dessa forma, mas aqueles que vão ressuscitar para a perdição, diz que lá o fogo não se apaga, o bicho nunca morre. Ou seja, dando a entender que o sofrimento é para sempre. E esse sofrimento para sempre, em lugar de tormento, isso configura como morte eterna. Morte eterna. Essa morte é uma morte espiritual, é a separação total do homem de Deus. Ele separa de Deus para sempre. Nunca mais ele terá condições de estar junto do Senhor. E ele continua aí no versículo 4, dizendo o seguinte, olha só o que diz o 4: eu te glorifiquei na terra, ou seja, aí o verbo doxazo novamente, eu magnifiquei o teu nome, eu exaltei o teu nome, eu honrei o nome do Senhor. Então, eu te glorifiquei na terra, consumando, teleio é a ideia de completar a obra que me confiaste para fazer. Então, qual que era a obra que Jesus veio para fazer? Interessante que é pregar o Evangelho. Lá no capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana e levando a mensagem do Evangelho para a mulher samaritana, e era meio-dia aproximadamente, Jesus estava com fome. Os discípulos tinham ido na cidade de Sicar comprar alimentos, e quando eles voltam, eles pegam Jesus ali, conversando, pregando para aquela mulher. E eles ficam admirados. Olha, mestre, você não vai comer não? Aí ele diz, olha, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Interessante. A obra do Pai. Então Jesus veio fazer uma obra missionária. Ele veio pregar o Evangelho, resgatar o homem da sua vã maneira de viver. Esta é a obra do Pai. Então ele estava consumando agora, terminando a obra, que é pregar o Evangelho aos perdidos. E ele vai no 5 dizer, agora glorifica-me, ó Pai. E glorifica aqui, novamente, ele está usando o verbo doxazo.
glorifica, ele inclusive ele usa duas palavras, doxazo e mi, que é esta aqui, doxason, como está aí configurado no aoristo, no tempo, na voz ativa, no imperativo, no modo imperativo, na segunda pessoa do singular. Então, ele está dizendo ao Pai, agora tu, ó Pai, glorifica-me. Então ele está no aoristo, é um pretérito na nossa língua portuguesa, é passado, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória. Agora ele usa aí um substantivo, é aquilo que eu falei anteriormente. A glória é um substantivo feminino que quer dizer esplendor, brilho, opinião, excelência, magnificência, dignidade, majestade. Tudo isso significa a palavra glória. Então ele está dizendo, agora glorifica, ó Pai, contigo mesmo, junto contigo, com a glória que eu tive. Olha aí, tive aí, erro, e erron, que é um imperfeito indicativo ativo, que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então ele está dizendo que antes dele vir para esse mundo aqui, ele tinha uma glória. Não que Jesus a tenha perdido. Lá em Filipenses capítulo 2 diz que ele abriu mão de toda a sua glória e desceu até essa terra e se fez carne. Que lá é o capítulo 2, acho que a partir do versículo 5, diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo. O termo é esquenose, esvaziar-se, abrir mão da glória. E veio e habitou entre nós. E ele diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Então os homens que estão no mundo, que pertencem ao mundo, que doa aí pertencimento, e é de dentro do mundo, que me deste de dentro do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E palavra aqui é logos. Agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque agora Jesus estava falando abertamente para os seus discípulos. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então agora Jesus estava encerrando a obra. Olha, aquilo que o Senhor me incumbiu de fazer, eu fiz. Eu transmiti as palavras que tu me deste. E eles, os meus discípulos, eles verdadeiramente, eles receberam essa palavra e conheceram esta palavra. Ou melhor, e conheceram que eu, Jesus, o Machia, saí de ti, sou proveniente de ti. Que um detalhe, a missão mais assim complicada é convencer um judeu que Jesus é filho de Deus e que veio com a missão de resgatar o homem. Não é fácil não, irmãos. Eles conheciam a religião judaica, conheciam a Torá, e agora convencer um homem desse de que aquele homem ali, em carne e osso, era o Messias, o Salvador do mundo, que deveria morrer na cruz do Calvário, não era fácil não. Por mais que ele tenha realizado milagres, era difícil. Por isso que Jesus fala, agora sim, a minha missão está completa. Prosseguindo. E é por eles que eu rogo. É por eles quem? Pelos 11 que ali estavam. Os 11 estavam ali ao lado de Jesus, ouvindo a sua mensagem. E também agora estavam ouvindo a sua oração.
E ele olha, é por eles que eu rogo. Rogo aí é erotal. Essa palavrinha aqui, ó, eroto. Eroto, ele está no presente indicativo, na voz ativa. É por ele, erotal é o eroto, né, que está conjugado aí, é pedir. É por eles que eu imploro, que eu suplico. Eu não peço pelo mundo. Eu não vou suplicar pelo mundo. O mundo aí é cosmos, a palavra cosmos, é os seres humanos. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. Porque a divindade é uma. Jesus e o Pai, o Espírito, o Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa. É difícil de explicar a Trindade. Já disse isso anteriormente em outros vídeos. Talvez nem na eternidade nós entenderemos como é a divindade de Deus. Não conseguiremos. Porque é muito complexo. Ora, já li isso aqui. Vamos para o 11, está quase encerrando o meu tempo. Já não estou no mundo, já não estou no mundo. Então é interessante que Jesus se considera que não está mais no mundo. Mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então Jesus está pedindo aqui em prol dos seus apóstolos, porque Jesus agora ele já estava saindo do mundo, indo para o Pai. Eu já não estou no mundo mais, já estou indo embora. Porque após esse momento aqui, Jesus é preso, julgado, condenado e crucificado no dia seguinte. Acabou. Por isso que fala, já não estou no mundo. Mas os meus discípulos, eles vão continuar com a tarefa que eu lhes incumbi de fazer. Eu vou para junto de ti, mas eles vão continuar aqui. E ele está pedindo, Pai Santo, Hagios Santo, guarda-os. Guardar aqui é terel, é guardar cuidadosamente, tomar conta. Toma conta em teu nome que me deste. Para que eles quem? Os discípulos de Jesus, sejam um, assim como nós. Assim como o Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa em propósito, também os discípulos, a igreja do Senhor pudesse ser uma somente. Não existe as igrejas de Jesus, existe somente uma igreja, aquela que o Senhor Jesus comprou com seu sangue. Existem denominações evangélicas em todo o globo terrestre. Várias denominações, comunidades evangélicas que pregam o evangelho. Pessoas que se reúnem debaixo de uma denominação evangélica. Mas igreja é uma só. A igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Ela é única. Não existe outra. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai buscar uma igreja, aquela que ele comprou com seu próprio sangue. Eu vou até o 12 e vou parar, e no próximo vídeo eu dou prosseguimento. Quando eu estava com eles, guardava-os, está vendo? Terel novamente, no teu nome, que me deste, protegi-os, fulaço, guardar, vigiar, manter o olhar sobre a palavra, essa palavrinha aí, ó, fulaço. Fulaço é essa ideia, olha, eu guardei eles, eu mantive os olhos sobre eles para que não escapem, para que eles não saíssem. E nenhum deles se perdeu. Interessante. Exceto, então ele exceto, senão o que? Exceto é a palavra eime, exceto, ou seja, senão o filho da perdição. A palavra é ruios, perdição é apoleia.
o filho da perdição, ou seja, o filho da destruição, para que se cumprisse a Escritura. Então, ele está falando de quem? De Judas. Judas foi considerado filho da perdição porque ele traiu o sangue inocente. Pois bem, eu vou ficando aqui no capítulo 9, versículo 12. E no próximo vídeo estarei dando continuidade aí a partir do versículo 13 deste mesmo capítulo, que fala a respeito da oração intercessória de Jesus em prol dos seus discípulos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.